Olá, meus alunos, tudo bem? Hoje é aula de História. Vamos iniciar a unidade 2 do livro com a formação da cidadania. Capítulo 3, respeitar quem é diferente. Vamos ver as diferenças culturais, econômicas e sociais no nosso país e no mundo. Vamos lá? Vocês aprenderam que as pessoas no Brasil e no mundo são muito diferentes. Os hábitos Os hábitos e os costumes variam por muitos motivos. Por exemplo, o país em que as pessoas moram, a origem da família, a religião, a história de vida de cada um, o nível econômico e as condições físicas do lugar onde moram. Apesar de todas as diferenças, devemos respeitar diversas culturas e personalidades. Agora vamos ver a diversidade cultural. Há muitas culturas diferentes no mundo em que vivemos. Algumas coisas que as tornam diferentes são a língua, o comportamento, as ideias políticas, a religião, a alimentação, as festas, as músicas e ritmos, as construções, os hábitos diários, as técnicas e as maneiras de trabalhar e as moradias. Essas diferenças culturais são resultado da trajetória dos povos ao longo do tempo, assim como da relação que eles têm com os lugares onde habitam. Ok? Por isso, para entender essas diferenças culturais, é muito importante estudar a história desses povos. Quando diferentes culturas convivem, os resultados podem ser tanto conflitos quanto novas tradições, ok? Por exemplo, um alimento que faz parte da cultura alimentar do Brasil é a feijoada. De origem desconhecida, o prato tem influências indígenas, o feijão, e portuguesas, os cozidos. Hoje, muitos brasileiros têm o hábito de comer feijoada, tá? Então, foi a mistura de culturas que fez surgir o quê? A feijoada, né? Dos indígenas e dos portugueses. A língua é um dos modos pelos quais as pessoas se comunicam e compreendem o mundo. As línguas se transformam com as pessoas que as falam. Antes da, antes da chegada dos portugueses ao território que hoje pertence ao Brasil, os povos indígenas tinham culturas muito diferentes. Exemplos dessas diferenças culturais eram as línguas e as tradições religiosas. O tupi era uma das línguas indígenas mais faladas pelos povos que viviam no litoral do Brasil, quando os portugueses chegaram à América. O contato frequente entre os portugueses e as várias tribos tupis resultou em intercâmbio cultural. E o que é o intercâmbio? Troca de conhecimentos culturais, linguísticos e etc. entre dois grupos diferentes, tá? Então, quando os portugueses chegaram, encontraram os indígenas vivendo em aldeias. As aldeias eram e ainda são os espaços que os indígenas construíram para viver. Ainda hoje, a maior parte dos indígenas vive em aldeias. Cada povo decide como construir suas aldeias de acordo com a sua tradição, o ambiente que vive e a relação que possui com os não indígenas. E aqui nós temos exemplos de aldeias indígenas, tá? 3 exemplos de como é a estrutura, como elas são construídas pelos índios, ok? Então, hoje a gente viu especificamente a cultura indígena, tá? Aí, na próxima aula, a gente vai aprofundar mais outras culturas e como o Brasil ele é rico em culturas de vários povos que vieram para cá, ok? Agora é com vocês. Atividade no livro, páginas 50 a 55. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula. Beijos.